Nós teremos agora a palestra sobre E-Social, E-Saúde e Segurança no Trabalho, com os palestrantes Edivaldo Garcia da Silva e André Demétrio Broeto. Tá? Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Meu nome é André, eu sou engenheiro em segurança do trabalho do Núcleo de Saúde e Segurança do SESI de Francisco Beltrão. E hoje, juntamente com o Edivaldo, que é o coordenador desse núcleo, a gente vai tratar um pouco de E-Social com um enfoque na gestão de segurança e saúde no trabalho. Então, como que surgiu esse E-Social? Então, isso aí não é uma novidade, não é uma situação que apareceu ontem no Brasil. Ele foi promulgado, ele está incluído junto do SPED. Então, vamos pensar de uma certa forma. Ele é uma aba do SPED. Ele é uma porcentagem de todo o programa SPED que foi promulgado pelo Decreto 6.022, lá no ano de 2007, no PAC. Então, nesse período, lá em 2007, o Brasil já estava verificando que teria que fazer um meio, teria que melhorar o processo para desburocratizar um pouco toda a nossa parte, tanto de Receita Federal como fiscalização. Para vocês terem uma ideia, hoje, a competitividade ou a facilidade de fazer negócio com o Brasil, num ranking de 190 países, o Brasil está na posição 123. Então, isso dificulta muito o acesso a negócios, a fazer novos negócios, a fazer melhorias para o Brasil. Então, lá em 2017, no PAC foi criado o SPED para tentar desburocratizar, para tentar reduzir essa burocracia toda que tem dentro do Brasil. Hoje, para ter uma ideia, no ano de 2014, aproximadamente uma empresa gastava 2.600 horas para pagamento de imposto. Em 2018, isso aí já caiu mais ou menos para umas 1.900 horas. A Bolívia, nosso vizinho aqui, que tem algumas dificuldades, alguns problemas, gasta 1.000 horas. A média da América do Sul e do Caribe são 300 horas. Então, para ver que a gente tem uma disparidade com os nossos vizinhos muito grande, e isso dificulta muito o desenvolvimento nacional. Quando fala em E-Social, lá dentro do SPED, ele trata diretamente da parte que envolve o trabalhador. Então, tudo que envolva um trabalhador, desde cargos, salários, competências e encargos que a empresa, tem que cumprir com o trabalhador, ele vai estar englobado dentro do E-Social. 75% mais ou menos são informações de RH e contábil. Então, o contador, toda a parte que ele faz hoje, fora de sistemas, vai entrar no E-Social, e 25% dessas informações tratam da saúde e da segurança do trabalhador. Como a gente vai ter, então, um sistema que vai tratar de todos os assuntos relacionados a um trabalhador, ao funcionário de uma determinada empresa, todas essas instituições que, de uma forma ou de outra, têm algumas exigências, necessidades ou imposições para um correto trabalho, para um trabalho digno, todas essas informações vão estar incluídas dentro do E-Social. Tudo que for tratado pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Previdência, pelo INSS, pela Receita Federal, pela Caixa Econômica, em virtude do representante ali do FGTS, todas essas informações a empresa vai ter que jogar em um único canal. Com isso, o lançamento, o envio de dados para essas instituições vai ser facilitado, porque muitas delas hoje elas não trabalham em conjunto uma com a outra. Então, se eu tiver que trabalhar com CPF, alguma atualização, eu vou ter que ir para tratar com a Receita. Se eu for alguma coisa de cargo, salário, funções, ministério, e toda vez você vai ter que mandar, hoje, as mesmas informações para várias instituições diferentes. Isso se torna oneroso, o tempo, e as informações podem não ser as mesmas, as exatas, que você envia para uma instituição ou para outra. Com isso, ao invés de eu mandar informação para todos esses locais, eu vou mandar para um local só, e essas instituições aqui vão entrar no E-Social, vão recolher
a parte que interessa a elas, e elas terão, então, esse controle, essa fiscalização. Eu vou ter um sistema, vou lançar informações lá dentro, os órgãos fiscalizadores vão lá buscar para fazer a conferência e verificar o atendimento à legislação, mas como que isso vai ser tratado? A empresa ela vai ter que enviar as informações para o e-social, então ela vai colocar as informações dentro do sistema, e cada instituição vai dentro do sistema do e-social buscar as informações que são pertinentes a ela. Então, se eu vou lá ver a parte de folha, o Ministério do Trabalho, hora extra, férias, o Ministério do Trabalho vai entrar lá e vai pegar as informações referentes a isso. Se eu mexer com FGTS, a Caixa vai entrar lá dentro e vai pegar essas informações. Se eu quiser saber pagamento INSS, a Previdência vai entrar ali e buscar as informações. O mesmo com o imposto, né? O imposto à Receita vai ter o acesso. E quem vai estar incluído, então, dentro do e-social? Informações de quem vão estar dentro do sistema? A informação de mais de 40 milhões de empregados vão estar no sistema, mais de 8 milhões de empresas, 80 mil escritórios de contabilidade, 500 mil de empresas de TI, porque a gente não vai conseguir fazer um lançamento diretamente no sistema, eu já vou falar daqui a pouquinho, que o sistema, para você lançar informações lá dentro, não é fácil, a gente não consegue digitar dentro do e-social, a gente vai trabalhar só com códigos. Então, você vai pegar lá uma lista de tabelas de mais ou menos umas 200 páginas, vai ter que encontrar códigos e vai ter que lançar códigos manualmente no sistema do e-social. Então, isso vai dificultar um pouco o trabalho direto dentro do e-social. Eu fui numa palestra do Marcos Salustiano, que ele é da Receita Federal, e ele é uma das pessoas que está diretamente ligada ao e-social. Se você pegar todos os estudos, todas as mudanças, todas as reuniões, tratativas, o Marcos Salustiano, ele sempre está junto, né? Então, ele informou que não é viável, a gente vai ter um espaço do e-social, que chamam do e-social web, provavelmente podem mudar nomes, que eles estão fazendo muita alteração, talvez o que a gente converse hoje, daqui a um tempo tenha uma mudança, porque não foi tudo ainda definido e batido o martelo, tem muita coisa ainda que estão em negociações, se vão alterar, vão manter ou vão tirar. Ele falou que, para lançar diretamente no sistema do e-social, para ele, vendo, verificando, estudando, empresas até 3, 4 funcionários. Aí você conseguiria lançar essas informações diretamente dentro do e-social. Se você tiver um número de funcionários maior, você vai ter que ter uma empresa de TI com um sistema que faça o envio dessas informações para o e-social. Você não vai conseguir fazer a transmissão em virtude da dificuldade de lançamento de códigos dentro do sistema. Então, o e-social, uma outra característica dele, a gente não vai conseguir trabalhar offline com o e-social. Então, o lançamento, o envio de informações para o sistema, ele vai ter que ser online. As empresas de TI já estão até programando. Adequa as informações e você pode programar uma data, um horário, para fazer um envio para o sistema. Porém, isso, no momento lá, vou programar para o dia 5 de todo mês, às 17 horas, lançar as informações. No dia 5 às 17, ele tem que estar online. Tem que ter uma internet, uma rede para fazer o envio. Então, você tem que trabalhar com o sistema online e tem duas opções. Ou trabalha diretamente no e-social, diretamente no programa, ou vai ter que fazer um vínculo da sua programação de TI que envia essas informações para o e-social. O e-social, ele não vai revisar a informação que vocês enviam. Então, se ele enviar uma informação errada para o sistema, automaticamente, se eles constatarem um erro, vai vir a notificação para conserto. Se você pensar de uma forma um pouco simples, é muito arriscado você deixar um envio das suas informações e-social para o fim do prazo. O prazo hoje programado é todo dia 7. Então, até o dia 7, eu tenho que enviar a informação desse mês que correu. Se o dia 7 for um fim de semana ou um feriado, não é que nem pagamento de boleto ou várias situações notas que prorroga para o próximo dia útil. Você vai ter que lançar um dia anterior. Lançou, por exemplo, no dia 7, às 23h55.
No último momento que tem para o envio da informação, 00:01, você viu que cometeu um erro, andou alguma coisa errada, já passou o prazo e você não vai conseguir retificar. Vai ter que vir uma notificação do E-Social, falando que tem uma informação inválida, e daí você vai ter que assumir ali o compromisso de adequar ela. O Salustiano falou que é uma das principais dúvidas, né? Mandou uma informação errada, gera multa. Não, eles geram notificações. Você recebe uma notificação e você vai verificar para fazer o atendimento. Por exemplo, eu mandar um lançamento de uma guia com a informação errada do imposto que eu estou pagando. Vai vir uma informação do sistema falando, a tua guia que tu enviou está com o valor errado. Ele não vai falar para você o valor que você errou, você vai ter que verificar esse valor. O E-Social não vai fazer cálculo de imposto que você tem que pagar. Você vai ter que jogar o valor no sistema e o sistema só vai verificar se esse imposto é o correto ou não é o correto. Então, os cálculos e os estudos, vocês vão ter que manter. Essa tabelinha aqui, então, foi da prorrogação de alguns prazos. Segundo a Receita Federal, eles não queriam prorrogar prazo, né? Então, para a Receita, pelos testes que eles estavam fazendo, o sistema estava trabalhando ok. O sistema em si, ele está rodando 99% corretamente. Quer dizer o quê? O sistema ele tem muito pouco erro de sistema. O que tem erro, e muito, são as informações que estão sendo lançadas dentro do sistema. Isso que a empresa tem que tomar cuidado. Então, para a Receita, até na nossa área de estudo hoje, que é só saúde e segurança do trabalho, era para começar as empresas com faturamento menor que 78 milhões no ano que vem. Para a Receita não tinha problema algum, né? Para eles poderia implantar, poderia rodar o lançamento das informações, porém no conselho, na reunião que eles fizeram, saiu uma tabela nova, né? Então, foi prorrogado o lançamento das informações de saúde e segurança. Então, para as empresas que têm o faturamento acima de 78 milhões, que tem muitas delas que já estão com as informações prontas, só aguardando para o lançamento vai ficar para julho de 2019. As demais empresas vai ficar para janeiro de 2020. Então, no geral, que são a maioria das nossas empresas, temos mais um ano para fazer a adequação dessa documentação sobre saúde e segurança. As empresas, os empregadores ali que contratam pessoa física e as MEIs e as micro e pequenas empresas, eles ficaram para julho de 2020. Lembrando que a MEI, como sistema, é um sistema que vai tomar conta, vai cuidar das informações e dos direitos dos trabalhadores, o lançamento de informação aqui tem que ser com as MEIs com funcionário registrado. A MEI que não tem funcionário registrado, ela não tem a obrigatoriedade ainda de estar implantada dentro do E-Social. A parte que fala de pessoa física, falam do E-Social, mas se eu contratar uma pessoa física, ele vai ter um local separado para me lançar essas informações, chamo de REINF, que é um trabalho diretamente com pessoa física. Esse vai estar lá dentro do SPET, que é um número menor, é um número reduzido, atividades esporádicas, ele vai ser separado do E-Social. Hoje, lembrando que tem várias reuniões agendadas, outras que estão sendo feitas, e que isso pode ser alterado também. E órgãos públicos, então, também tem funcionários, também tem colaboradores, também tem que seguir as diretrizes e normas. Para atendimento, ficou para janeiro de 2021. Outro fator importante que o E-Social busca trazer vai ser a eliminação de algumas burocracias, né, e eliminação de alguns meios físicos, alguma documentação que hoje a gente se obriga a manter elas em meio físico. Então, depois que o E-Social estiver rodando, todos esses problemas forem resolvidos, esses meios físicos aqui a princípio serão extintos, né? Livro de registro, folha de pagamento, CAGED, então tudo isso que a gente teria de meio físico com a inclusão do E-Social, eles vão ser eliminados. Até 2022, a ideia do grupo gestor do E-Social é gerar apenas uma guia única de pagamento. Então, até 2022, todas as taxas, todos os boletos, todas as informações que a gente tem hoje, individual, INSS, imposto, tudo aquilo, eles querem unificar em uma guia só. Então, já está programado, já teve testes, né, no sistema e pode acontecer isso. Outra dúvida que de vez em quando a gente se depara é sobre a segurança de informações. Então, o sistema ele tem uma alta segurança,
ele tem um servidor que é em Belo Horizonte, então a matriz vai ser lá, as informações vão ser guardadas por 35 anos, vão ter mais 3 locais, que eu não recordo, é Bahia, São Paulo e mais um local que vão ter os backups, então tudo que tiver nesse de Belo Horizonte vai ser guardado nos outros. E o armazenamento deles, como vai ser em forma de nuvem, a gente tem uma capacidade muito grande de armazenar dados. Para ter uma ideia da nota fiscal eletrônica, faz acho que mais ou menos uns 10 anos que ela foi implantada, e esse servidor deles é lá na Bahia. Desses 10 anos que eles estão armazenando todas as notas, que por lei falam que você tem a obrigação de guardar por 5, eles estão há 10 anos guardando e ocupou o espaço de 5% do servidor da nota fiscal eletrônica. Então, é um equipamento robusto, é uma tecnologia avançada e tem vários países que estão vindo para o Brasil para verificar como que o Brasil criou esse SPED para tentar implantar, para ver se as legislações desses outros países se enquadram à metodologia que foi implantada nesse sistema aqui no Brasil. Objetivo básico do E-Social: garantir direito aos trabalhistas e previdenciários. Então, o que está escrito na lei, o E-Social vai exigir que seja cumprido. A gente sabe que hoje tem muita coisa que não é cumprida, que não é feita, então, com o advento dele, com o lançamento de informações no sistema, a gente vai ter que cumprir. Simplificar o cumprimento das obrigações principais, né, a gente comentou antes, para desburocratizar todo esse processo. Aprimorar a qualidade de informações, então a informação lançada lá é a informação real, então não tem como eu ter um número de CPF ou uma data de nascimento na Caixa e uma outra data de nascimento no Ministério do Trabalho, que acontece muito isso aí, né? Ter 3, 4 números de PIS, que a gente vê muito hoje, então isso aqui vai unificar, vai facilitar o lançamento. Você lançando o CPF, o PIS e a data de nascimento, estão todas as informações para qualquer tipo de fiscalização ou verificação no sistema. E a transparência fiscal, né? Que isso é a parte da Receita, né? Que eles batem muito em cima, é a transparência e a regulamentação fiscal. Quando iniciar o lançamento, a gente já está lançando várias informações pertinentes a contadores e RH. Então, a gente está iniciando uma nova era, essa nova era já começou, empresas de grande porte têm muita informação lançada nesses sistemas. As empresas que a gente conversa falaram que esse sistema deveria ter saído muito antes, porque a gente se assusta no início, no lançamento de informações, mas depois que você adequa a tua empresa, lança informações, facilita muito o processo. Então, as grandes empresas informaram que isso aqui demorou. Antes tinham medo do sistema, e agora estão falando que demorou para ele ser implantado, que é um sistema muito bom, facilita muito a atividade delas. E o principal departamento envolvido é o RH, os recursos humanos da empresa. Como a gente está tratando de trabalhador, o RH ele vai ser peça fundamental para a adequação disso aqui. Os impactos, que impactam, toda mudança a gente vai ter algum impacto, né? A gente pode ter dificuldades, vai ter alguns problemas de percurso, provavelmente vai ter informações não consistentes no sistema, a gente vai ter que retificar, vai ter que informar. Para ter uma ideia, se eu lançar no mês de março uma folha errada de um funcionário, ou assim, eu tenho 50 funcionários da empresa, eu lanço de março até dezembro a folha de todos eles. Se o sistema, porventura, achar uma inconsistência em um desses funcionários, ele não vai mandar tu revisar os 50, ele vai mandar que aquele código daquele funcionário, você está mandando informação errada, você vai ter que abrir todos esses meses a folha, chegar em março, corrigir ela e vir até dezembro de novo. Então, tem essas opções, as informações para ajuste de informações, o E-Social vai dar a opção para você consertar. Não vai sair autuando e multando como muita gente pensa. Certo, né? Se cair numa malha, numa informação, de uma malha que você foi informado, não tomou as providências, venceu um prazo, não solicitou prorrogação, a gente não sabe como ele vai funcionar propriamente dito, aí sim, pode ter autuação já de 75% do valor na largada, podendo chegar até 225% de acordo com a situação que se enrolou. Então, a gente vai ter impactos pessoais, alteração de papel e responsabilidade. Então, para você ter uma ideia, se eu passar o acesso do meu E-Social para o meu contador fazer, digamos que eu tenho um escritório de contabilidade com 1000 CNPJ. Se eu passar a responsabilidade para o meu contador fazer o lançamento, ele vai abrir
com a senha, o login dele, e ele vai ter o acesso às 1000 empresas. As 1000 abas dos CNPJs dele vão estar abertas. Se ele, porventura, abrir e clicar numa empresa X, porém o funcionário de uma empresa Y, ele já vai estar fazendo o lançamento errado dentro do sistema. Aí vem o caso daquela, se eu não me engano, é não repúdio, que você não pode argumentar que não sabia, ou não pode argumentar que não fez, ou que está errado, ou dizer, alegar que não está errado. Se o sistema detectou uma não conformidade, você não pode alegar, foi o meu contador que lançou essa informação errada. A empresa é responsável pelo lançamento dos dados. E falando diretamente de saúde e segurança do trabalho, o que eu devo fazer para me adequar a esses processos, a essas melhorias, a cumprir as exigências legais que o E-Social está trazendo? E-Social não alterou nada. Então, a legislação que está apresentada no sistema é a mesma de sempre. Então, por exemplo, se eu lançar as informações de um ASO lá no E-Social, eu vou ter que arquivar meu ASO de forma física, porque a norma manda eu arquivar. Se eu lançar informações de riscos, de EPCs, EPIs, avaliações de ruído, químicos no E-Social, eu vou ter que ter meu PPRA e guardar ele por 20 anos ainda, porque a lei não alterou. A gente está lançando essas informações no sistema para controle geral das atividades. Então, tudo que a lei falar que eu tenho que guardar em meio físico, principalmente as NRs, isso você vai ter que manter esses meios físicos guardados e atualizados. Então, primeiro eu tenho que verificar as áreas que estão envolvidas, vou ter que fazer uma reunião, vou ter que criar um comitê do E-Social para fazer um levantamento do que eu já estou atendendo, do que preciso melhorar, o que está faltando. Lembrando que a gente tem 1 ano para adequar, isso era para ser em janeiro, agora prorrogou por mais 1 ano, a gente tem um prazo para se adequar ainda às empresas que não estão se adequando. Realizar um diagnóstico, um levantamento das melhorias, análise das inconsistências, ver o que a gente tem, porém, ver se isso aí está atendendo ou não a legislação, se a gente não tem que melhorar, não tem que adequar, não tem que complementar isso aí. Elaboração de um plano de ação e depois a implantação das ações necessárias. Então, se o E-Social solicita uma informação, você vai ter que lançar essa informação lá dentro, né? Então, a gente vai ter que se adequar e o que estiver faltando, a gente vai ter que elaborar ou realizar. Aqui, então, só um croquis básico, né, de como que vai funcionar o envio dessas informações do E-Social. A empresa vai lançar a informação através de um sistema. O sistema vai alimentar o E-Social. O E-Social não vai fazer verificação se o lançamento da informação está errado ou não. Então, as empresas de TI hoje aqui, ó, eles estão colocando um validador. Então, você pega, lança as informações, o teu próprio sistema do TI vai falar se tem inconsistência ou não antes do lançamento ao E-Social. Então, você vai validar, verificar, lança para o E-Social, cada órgão competente vai pegar as informações pertinentes, 75% são de RH, fiscal ou jurídico, e 25% saúde e segurança. Depois de lançar essas informações, o teu sistema ali do TI vai gerar um arquivo no formato XML e vai jogar lá dentro. O E-Social só aceita arquivo XML. Porém, se tiver uma emergência, alguma coisa que eu tenho que mexer diretamente lá dentro do E-Social, deu uma pane no meu sistema, eu tenho que lançar uma admissão, qualquer situação que eu tenho que entrar direto no E-Social para lançar, eu não consigo pegar a informação do E-Social e jogar para o meu sistema, porque o E-Social ele não extrai nenhum arquivo XML dele. Então, a informação que eu lançar no E-Social, eu vou ter que lançar manual depois no meu sistema também. Tomar cuidado com o lançamento de qualquer caractere. O E-Social aceita tudo. Então, se eu tiver um campo lá que eu não preciso preencher e colocar um número 0 lá, ele vai contabilizar o 0. Então, isso aí pode trazer algum problema para a empresa. Então, se não tiver que responder, o campo fica em branco. Se eu jogar um 0, ele pode computar esse 0. E os eventos, o que eu vou fazer? Como que eu vou enviar essas informações lá para o E-Social? Eles são divididos em 4 etapas. Primeiro, os eventos iniciais. As informações da empresa. Esses eventos iniciais já vão acarretar em várias mudanças na informação, podendo afetar até em alíquota de algum imposto. O KNAI principal para o E-Social, ele não vai necessariamente manter aquele KNAI principal lá da Receita Federal, porque para ele, segundo a Receita, né,
o Salustiano comentou, e entre outras pessoas que estavam nessa reunião, nessa conversa, ele vai ser o KNAI principal por número de funcionários relacionados àquela atividade. Então, um exemplo bem prático, se eu tenho um material de construção, uma loja de material de construção, tenho lá na minha ficha da Receita Federal, KNAI principal comércio, KNAI secundária construção de obras. Na loja eu tenho 5 funcionários registrados. Na construção civil eu tenho 50. Então o KNAI principal pro E-Social é aquele que tem o maior número de funcionários. Então tem que tomar cuidado nisso. Pode alterar esse KNAI principal quantas vezes quiser. É só entrar no sistema e informar qual que é o primário, qual que é o secundário, etc. Isso pode afetar diretamente em alíquota. Eu saio de um comércio de grau de risco 0, vou para uma construção civil 3, 4. Então, no começo já pode ter bastante diferença em valores de impostos que vai ter que ser ajustado. Os eventos tabelas, então, são as informações. O que eu lançar no sistema, eles vão estar todos em tabelas. Então, eu tenho que lançar ruído. Vai ter um código numa tabela, você vai lá e lança. Os sistemas ITI já vai ter tabulado. Onde tiver um ruído, ele já vai puxar aquele código para o lançamento dentro do sistema. Os eventos não periódicos são eventos que eu não preciso enviar mensalmente. Então, esses eventos podem ser uma CAT, um acidente, um periódico, uma mudança de função, uma contratação, uma demissão. Então, isso são eventos não periódicos, então a gente lança só quando tem a necessidade, eles estão divididos no E-Social. E tem os eventos periódicos, que são principalmente os de RH, relacionados diretamente com folha, que esses você tem que enviar mensalmente para o sistema. Prazo máximo meia-noite do dia 7. Então, antes do dia 7, eu tenho que enviar o sistema. Se eu enviar essas informações no dia 20 e tiver erros, eu posso entrar no sistema e corrigir o erro, porque eu estou dentro do mês de lançamento de informações. Então, eu posso corrigir quantas vezes eu puder. Tomar cuidado com o lançamento dos eventos periódicos, que eu posso lançar o evento uma vez só. Então, se eu lançar a folha de um funcionário, e essa folha estiver errada, se eu lançar a folha de novo, ele vai ver uma duplicidade de informações, vai bloquear o sistema e você vai ter que entrar em contato para explicar o motivo de estar lançando informações erradas. Então, a informação eu lanço uma vez. Se estiver errada, eu entro, retifico ela e lanço de volta. Toda a informação do E-Social que você enviar, der concluído, vem um código, vem um protocolo que você enviou a informação para lá. Ele não vai enviar a informação, a folha do João está errada. Ele vai enviar lá no número do protocolo tal, o lançamento tal está errado. Você vai ter que entrar lá para verificar e você vai ter que guardar todos esses protocolos para ver aonde está a inconsistência. Uma coisa, pessoal, que eu estou verificando em visitas às empresas, que é a atualização cadastral do funcionário, que tu vai lá com o PIS dele, CPF e a data de nascimento, a maioria das empresas falaram que já foi feito, que já tinha os prazos para ser elaborado, então as empresas informam que o contador já fez, que o RH já fez, porém em visitas que a gente está indo em empresas, estamos encontrando muito cadastro de funcionário errado. Mesmo o pessoal falando que já foi feita a atualização cadastral, a gente encontra muito cadastro errado. Aonde tem a informação do PIS não condiz com o CPF e a data de nascimento. Por quê? Lá na Caixa tem uma informação, no Ministério tem a outra, no outro local eu tenho um outro problema. Resumindo, se tiver inconsistência, você vai ter que ir na instituição para tentar adequar ela. Isso aqui é a premissa básica para o lançamento de informações. Se eu não tiver o cadastro correto do funcionário, eu não consigo cadastrar ele no sistema. Hoje, na última plataforma, atualização que teve do mês 10, você consegue fazer um pré-cadastro para informar que o funcionário está lá, mas você vai ter que ter a adequação da documentação futura. Resuminho base de como que vai funcionar aqui. Empresa mandou as informações, transmitiu para o E-Social, recebe os arquivos e aplica a regra de validação do sistema para ver se está correto ou não. Gera o arquivo resposta, se foi recebido já vai para banco de dados, tudo bem. Se não, volta uma mensagem de erro e a empresa tem que entrar no sistema para fazer a adequação dela. Então, o sistema hoje, segundo a Receita, que ele é o que está à frente, que tem uma maior atividade no E-Social, em virtude das informações serem a maioria delas, 75% relacionado a RH e contábil, 99% do sistema roda. 160 formas de burlar
a nossa lei, existiam antes do E-Social. Com o lançamento dele já cai para aproximadamente 30. Ainda tem 30 formas a gente fazer alguma coisa fora, mas para eles, principalmente o pessoal da Receita, falou que o sistema foi excepcional. O atendimento dele está sendo, digamos assim, acima da expectativa inicial deles. Então, quis dar uma explanada rápida, se a gente for ficar conversando do sistema do E-Social, tem muito. Fala de contabilidade e RH, a gente não entende muita coisa também, né? E o Edivaldo agora vai dar continuidade falando certinho os campos e eventos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Boa tarde a todos. Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite, para a gente fazer parte desse evento. Então, o André iniciou aí uma parte do E-Social, vou fazer uma continuação aí um pouco da parte mais técnica aí, das planilhas e as tabelas e os eventos que a gente tem do E-Social. Então, o primeiro, onde vai ter aqui o início dele, vai ser a tabela, o S1005, onde vai cadastrar o KNAI da empresa, a preponderância, a alíquota RAT, FAP, PCD, que é o que foi falado antes aqui. Então, aqui é onde entra toda a parte da fiscalização e da tua caracterização da empresa. Então, é uma tabela, parece ser simples, mas é uma tabela bem importante. Ela traz todos os pontos aqui de alíquota de RAT, que contribui lá 1, 2 ou 3 sobre a folha de pagamento ou aposentadoria especial, a parte do FAP e a parte das informações do PCD. Então, essa tabela aqui, o que ela traz por trás dela? Que a empresa tem que ter realmente uma gestão de FAP, que é o fator acidentário previdenciário. Então, em cima desse FAP é o que tu vai recolher a tua alíquota do RAT aqui na tua tabela. Na tua sequência, então, tu fez a tua primeira tabela aqui, que é a 1005. Na sequência, você vai fazer a tabela 1060. Essa tabela 1060, ela traz toda a parte de caracterização do ambiente. Então, essa caracterização do ambiente, ela tem uma sequência lógica. Você vai ter que criar um código do ambiente até 30 caracteres. Então, esse código desse ambiente, ele tem que ser informado no momento do admissional. Então, ó, lá no RH, onde você for contratar um trabalhador, você vai ter que informar qual vai ser esse teu código aqui, desses 30 caracteres, para você realmente descrever aonde esse trabalhador está. O teu ambiente de trabalho anterior às atualizações aí era 99 caracteres, agora passou para 8.000. Então, esse aqui é a descrição realmente do teu ambiente de trabalho. Então, a descrição prática, o que eles fazem lá no ambiente. O que teve de novo nessa tabela 1060? Então, o E-Social, quem acompanha aí, eu acho que quem vem acompanhando, ele tem alterações aí, notas evolutivas, aí já teve 2 ou 3. A princípio, pelo que eles informam, não é para ter mais alteração, mas a gente nunca se sabe. Aqui teve, nessa tabela 1060, um fator importante, foram incluídas informações referentes aos riscos. Essa tabela antes, quando você descrevia um ambiente de trabalho, tinha que descrever todos os riscos que existiam dentro desse ambiente de trabalho. Tem ruído, tem produto químico, quais são os produtos, qual é o nível de ruído. Você tinha que descrever toda a parte de risco ergonômico, risco de acidente, todos nessa tabela 1060. Então, qual a alteração, a última que teve? Você só vai fazer a descrição do código de ambiente, o nome do setor, e depois você vai fazer a tua descrição das tuas atividades. Então, ele vai seguindo uma sequência. Depois, essa parte dos riscos aqui, ele foi para o evento do S2240, que na parte de segurança, depois eu vou passar para vocês aqui, é um dos principais, onde tem as maiores informações aí que a gente vai ter que informar. Que é essa tabela aqui. Então, a 2240, voltando, ela segue sempre uma linha. Então, a 1005 vai cadastrar um ambiente, a 1060 você vai fazer o teu código de ambiente, a tua descrição de ambiente. Essa na 2240 é onde você vai fazer toda a tua parte de fatores de risco. Então, aqui é uma das tabelas mais importantes que tem no evento. Você vai descrever todos os riscos químicos, todos os riscos físicos, todos os riscos biológicos. E você descreve, além dessa tabela, desse evento 2240, você tem a tabela 23. Essa tabela 23 são campos atuais hoje no E-Social. Tem 60 campos, campos obrigatórios, 39 campos, então é bastante coisa de informações obrigatórias. Essa tabela é uma que vai substituir o famoso PPP, antigamente DIRBEM 8030, DSB 40. Com o E-Social, que ia entrar em janeiro de 2019, era para até março de 2019 o sistema já ser ir para o PPP e por meio digital. Agora, com as alterações, aí não saiu nenhuma informação
até então, se o PPP vai ser para março de 2020 ou como vai ser. A princípio, ele está valendo, tem que ser emitido, no momento que o trabalhador é desligado, vai ter que fazer essa emissão. Ponto importante, tabela 10% que a gente já falou, essa 2240 aqui, a gente tem que fazer o detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva, então, seguindo toda a hierarquia lá da NR6, tu vai adotar o equipamento de proteção individual a partir do momento que o equipamento de proteção coletiva não foi eficaz, aí depois que você vai fazer essa informação, você teria que validar, o profissional de segurança do trabalho e engenharia de segurança tinha que validar essa informação, se esse equipamento de proteção coletiva ele atendia ou não atendia, se ele era prático ou ele atendia todas as questões de acidente ou diminuía ruído. Agora, com a alteração, você só vai informar se tem o equipamento de proteção coletiva ou não. Você não precisa dizer se ele é eficaz nesse momento. E sim, você vai ver aqui ele gera algumas relações de evento recolhendo a remuneração também. E a tua tabela 23, só voltar um pouquinho aqui. Então, após a implantação do PPP, que realmente rodar o E-Social, hoje tem uma discussão bastante grande nessa questão aí de provas, até para aposentadoria especial, Justiça Federal, aí, perícia de Justiça Federal, nessa questão de PPP. Então, quando você emite um PPP hoje, você é responsável pelas informações que está lá. Então, hoje, quando tu faz um LTCAT ou alguma outra documentação, tem várias informações que o PPP precisa nesse momento de aposentadoria especial, que até então fica difícil, tem muitas PPPs hoje fraudadas, a gente vê muitos PPPs aí no mercado de trabalho, que os profissionais acabam colocando ruído aí acima de 85, acima de 90 para a questão da aposentadoria especial, ou até mesmo caracterizando aí até 96 o frio que dava especial, alguns outros agentes, para realmente tentar burlar essa legislação do PPP. Com o E-Social, vai terminar isso, até por essa questão aqui, que vai ser meio digital, tu vai ter que ter todas as tuas metodologias de quantificações lá atrás. Nessa tua tabela 23, você vai ter que fazer a caracterização de todos os teus riscos físicos, químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos. Então, há uma dúvida grande aqui na questão do PPRA. É uma cópia do PPRA? Vamos dizer assim que teoricamente seria. Só que o PPRA da NR9, ele te diz que você não precisa lançar risco ergonômico e risco de acidente. Então, para o E-Social, essas informações têm que subir. Então, você vai ter que informar risco ergonômico e acidente também no E-Social. E a partir do momento que tu levantou um risco, você tem que ter uma forma de controle dele. Então, as 4 fases lá do PPRA: antecipação, reconhecimento, avaliação e cheque. Então, tu antecipou, tu avaliou teu risco, tu reconheceu ele, tu avaliou ele, você planejou e você vai ter que fazer o cheque, tanto no PCMSO depois, com o exame complementar, caso precise, no caso do ruído, ou um produto químico, aí, um metil impuro com um ácido, ou um outro tipo de exame que consiga realmente monitorar esse risco que esse trabalhador está. Então, a partir do momento que você levantou um risco aqui, você vai ter que ter um monitoramento. Então, não é só realmente levantar ele. Na sequência aqui, a gente tem uma informação bem interessante. Ele pegou aqui 841 risco químico. Então, é um número bastante grande. Se a gente pegar aí, quem acompanha a área de segurança, a NR9 nossa, que é de 78, ela tem aí 80, 90 risco químico. Então, o que o E-Social pegou? Ele pegou toda a NR15 e a CGH de 2014 e jogou em todos os riscos. Então, isso aqui nada mais é que uma cópia da CGH, que é uma norma americana, que muitos usam aí para nivedação da NR9, até para alguns estudos científicos aí na parte técnica de higiene ocupacional, é usado bastante. A nossa NR15, hoje, ela é uma cópia da CGH de 78, e o E-Social pegou uma cópia da CGH de todos os riscos aqui de 2014. Então, hoje a CGH tem algumas alterações aqui superiores a isso. Então, risco químico puxou 841, é químico pra caramba. A partir do momento que você levantou um risco químico nesse teu ponto, você tem que, até o que a gente estava conversando hoje meio-dia, se você levantar um risco químico e ele existir metodologia de quantificação, existir limite de tolerância e nível de ação, tanto pela NR15 como pela CGH, você tem que medir ele, você tem que quantificar ele. Então, só vai ter um ambiente insalubre ou periculoso, que não é o caso dos agentes químicos, um ambiente insalubre a partir do momento que o teu ambiente ou a tua quantificação deu acima do nível de tolerância e os equipamentos de proteção individuais que você está usando não neutralizou o agente agressor, no caso um tolueno, um chileno ou algum outro tipo de produto químico.
A partir desse momento, sim, a atividade do trabalhador é considerada insalubre. Aí tem outros meios de neutralização, com equipamento, uma máscara autônoma ou uma máscara aí que reduz 10 vezes o limite de tolerância, vai depender muito da tua quantificação que você fez nesse ambiente aí. Então, não é só os da NR15, aqui tem uma dúvida grande, muita gente quantifica só o que tem na NR15. A NR9 já citava que na falta de limite de tolerância e um nível de ação, na NR15 você buscava a CGH, então, só que você não caracterizava insalubridade. Então vai ser a mesma coisa, você não vai caracterizar insalubridade, porque não vai estar na NR15, mas em contrapartida você vai ter que quantificar esses produtos. Risco biológico também, riscos físicos, risco ergonômico, que é um desafio grande, e a parte de risco de acidente. Então a parte de risco biológico, hoje a gente trabalha com uma metodologia, eu acho, a maioria dos profissionais aí, para reduzir realmente a questão de insalubridade. Então hoje no ambiente produtivo, a partir do momento que tu paga uma insalubridade para um trabalhador e tem uma ação judicial, o que a gente fala? Você já assumiu tua culpa. Então, você já assumiu tua culpa, você já está falando que está pagando uma insalubridade para um trabalhador, você não tem muita defesa no âmbito jurídico. Por quê? Tu pega uma doença pulmonar, uma pessoa aí que tem uma bronquite ou alguma outra coisa, tu está pagando insalubridade por risco químico. O funcionário entrou com uma ação trabalhista, que defesa que você vai ter? Então, você já assumiu a tua culpa por estar pagando uma insalubridade. Às vezes, você não tem um monitoramento na parte de saúde, não tem uma espirometria, ou não tem alguma outra coisa que realmente você consiga provar, você não tem muita defesa. Estou pagando insalubridade por ruído. O funcionário teve uma PAIR, entrou com uma ação judicial, é só dar a sentença. Então, o perito fica fácil fazer a perícia aqui nesses momentos aqui. Risco ergonômico, ele não gera insalubridade, até então não estava na NR9, ele não é obrigatório a ser citado no PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, mas, contrapartida, ele está no E-Social até pela questão do número de ações trabalhistas que hoje existe nessa questão. E é uma parte bem delicada. Acho que a parte mais delicada do E-Social hoje ficou em cima desse risco ergonômico aqui, vou comentar um pouquinho mais para frente. E aqui o risco de acidentes, que ele está puxando alguns exames específicos, tipo trabalho à altura, pessoas que dirigem aí, que daí entre os exames toxicológicos, lá da tabela 22, 21. Então, ele vai ter uma sequência dessas tabelas. A partir do momento que você não tem o risco, você vai ter que informar ausência de riscos nessa tabela 23, não é você não ter risco e você não subir nenhuma informação, você vai ter que subir todas as informações na sequência e lançar esse código aqui 0901001, que é a ausência de risco no ambiente de trabalho. Então, a partir do momento que você fez isso, tu vai estar informando que esse teu ambiente não tem risco. Aqui eu só trouxe um exemplo para vocês. Essa tabela ela vai ser tudo codificada. Então, tu pegou aqui o ruído, que é o que mais se encontra no ambiente de trabalho. O ruído contínuo intermitente. Vai lá o código 01.01.002. Você imaginou, até que o André estava falando antes, você já imaginou você numa tabela, fazendo as informações aí tudo... Opa, passou aqui, peraí. Você fazendo essas informações aqui, todas elas manual no site. Tu pega 100 funcionários, tu vai ter que pegar o PIS de cada um vai gerar um código, cada um vai gerar um código de ambiente, você fazer um por um e lançar todos os riscos que tem aqui. A partir do momento que tu reconheceu o risco, que você gerou o código na tua tabela, provavelmente vai ter um sistema, tu gerou, vamos dizer assim, o ruído contínuo intermitente, 01.01.002. Você vai ter que colocar lá na tua planilha, na tua tabela 23 e no teu evento no S2240, tu vai ter que informar toda a metodologia de quantificação. Então, de acordo com a NH tal, foi usado o equipamento tanto, deu tanto de ruído, e todos os produtos químicos que você quantificar vai ser da mesma coisa. Tu vai ter que informar todas essas possibilidades aqui. Então, hoje se trabalha com a possibilidade de não pagar insalubridade. Então, até porque, vamos dizer assim, não seria um benefício para o trabalhador, e sim um ônus. Você está pagando, teoricamente, você está pagando para esse trabalhador ficar doente. A insalubridade nada mais é que um pagamento para você colocar o teu funcionário numa atividade onde ele está prejudicando a saúde dele. Então, a partir do momento que você está fazendo isso, o E-Social até tem uma meta de redução de 5% ao ano dessas questões de insalubridade e até adequação de plano de ação do PPRA. Então, aqui só os químicos, então tem vários aí, acetaldeído, benzeno, tal, outros produtos aqui, que você também tem a questão de lançamento. Que nem o doutor falou hoje de manhã, estava comentando, tu pega uma empresa aí que tenha uma caracterização de chumbo, tem uma caracterização de chumbo.
O chumbo hoje, o limite de tolerância dele vai ser 1. Então, você pega lá na tua NR15, tu pega um limite de tolerância ou uma quantificação lá 10 vezes um limite de tolerância. Tem uma dosagem de chumbo que faz no trabalhador que você consegue saber qual que é a contaminação no sangue desse trabalhador. Então, segundo os estudos aí, um exame de chumbo, ele vai pegar entre 60% a 70% do que o organismo absorveu. Então, se você já tem um exame de chumbo alterado no trabalhador, quer dizer que o teu ambiente, ele tem 2 vezes mais o que esse trabalhador absorveu. Então, essa parte da quantificação dos químicos, você tem vamos dizer assim, um retorno bom para a tua questão de monitoramento do ambiente, para a tua questão de custo. Então, se você tem um ambiente onde a tua quantificação aqui de químico deu abaixo do nível de ação, você não precisa monitorar. Então, sei lá, fiz uma medição de poeira total e poeira respirável. Deu abaixo do nível de ação, você não precisa fazer uma espirometria, você não precisa fazer algum outro exame para monitorar esse risco no ambiente de trabalho. Então, eu tenho lá um tolueno, um chileno, geralmente faz ácido púrico, metilpúrico, né? Se deu abaixo do nível de ação, eu não tenho esse custo para fazer esse exame para o trabalhador. Então, esse é o objetivo realmente de ter essas quantificações. Aqui o risco biológico, que é um dos riscos mais difíceis de você neutralizar realmente no ambiente de trabalho, então ele gera todos os códigos aqui. Aqui é uma avaliação qualitativa, você não tem metodologia de quantificar a quantidade de bactérias, vírus que existe, até pela questão de metodologia de quantificação, é mais por observação mesmo do profissional. Aqui entra a parte de risco ergonômico que a gente estava falando. Então, entra postura, entra mobiliário e equipamentos, mobiliários sem mesa de regulagem, entra aqui a parte psicossocial, que é uma das partes mais cognitivas, que está uma discussão grande. Até a CNI entrou com uma ação aqui, ou com uma solicitação no grupo gestor do E-Social para tirar essa parte aqui do E-Social, mas eu acho que não vai sair. Então, imaginou você passando uma informação lá, situações de estresse, situações de sobrecarga no trabalho mental. O funcionário, hoje a gente sabe que tem muitos atestados e muitos afastamentos por depressão. Então, a partir do momento que tu levantou um risco desse e você enviou a informação, então você tem um risco grande aí, futuro dessas informações, de cruzamento de informação. Então, aí que dá o nexo causal. Então, não tem muito o que fugir. Mesma coisa com uma insalubridade. Então, aqui o que vai dessa parte ergonômica? Vai realmente de uma decisão da empresa. Eu acho que é mais uma decisão realmente administrativa da empresa e jurídica, lógico, porque o E-Social ele pede que você informe. Tem muitas empresas aí que a gente atende que estão fazendo da seguinte forma. Não estão informando o ergonômico e estão fazendo a análise ergonômica do trabalho. É uma decisão deles. Se tiver uma fiscalização ou uma cobrança aí do Ministério do Trabalho, olha, a gente não informou porque a gente tem uma outra forma aqui que a gente está tratando essa parte de ergonomia. Vamos dizer assim, certo não é o mais correto, mas é uma saída. É uma saída para realmente você não levantar todas as informações. Risco mecânico e acidente, aqui vai ter tem alguns exames específicos que você tem que informar no teu PCMSO, que você vai subir também. Trabalho e altura, você tem alguns exames que tem que fazer, eletrocardio, aí até da NR35, são os exames obrigatórios, que você vai ter que informar na tabela 30. Então, todas as informações do E-Social, elas têm um cruzamento muito grande. Aí que está vamos dizer assim, a grande sacada do E-Social. Eles vão ter todas as informações na mão no momento que eles quiserem. Então, vai ser difícil você conseguir, vamos dizer assim, fraudar algumas informações, porque você vai ter que passar o que é o correto, porque você acaba se perdendo na tua planilha, não tem jeito. Como que você não lança um risco ergonômico, um risco de trabalho à altura e você tem um eletrocardio? Ou você lança trabalho à altura e não lançou um eletrocardio. Então, o NR10 pede alguns cursos específicos, e aí você lança lá na tabela 28 que você tem o curso de treinamento de altura para os teus trabalhadores. Aqui, choque elétrico, que dava aposentadoria especial até um tempo atrás, hoje já não dá mais, pela questão de risco elétrico, que dava periculosidade. Aqui a tua tabela 23, antes tinha essa outra, o layout 2240, saiu fora e foi tudo nessa, vai informar realmente aqui a parte das ausências de risco. Aqui só trouxe, quando você for quantificar um risco ou qualificar ele, você vai ter que colocar, se você fez a tua caracterização de forma quantitativa, você vai usar 1, e se for qualitativa, tu vai usar 2. Então, tudo que tiver metodologia de quantificação pela NIOSH, tudo que tiver limite de tolerância, tanto pela NR15 quanto para CGH, você tem que quantificar.
Então a gente encontra hoje vários produtos químicos aí que existem na CGH, que não existe laboratório no Brasil hoje que quantifica. E aí faz o quê? Então a gente passa bastante orçamento para empresas que tem como mandar para os Estados Unidos ou para alguma outra forma, faz a coleta aqui e manda, dá algum produto químico que não existe nem metodologia de quantificação no Brasil, nem laboratório que executa essa quantificação. Então deve ser mencionado a tua metodologia que foi utilizada na mensuração do agente nocivo e não apenas o equipamento utilizado. Então vai ter que usar um audiodosímetro, uma bomba de amostragem, tu vai ter que colocar tanto o equipamento como a metodologia que você fez para essa quantificação aí. Aqui tem uma nota técnica, uma definição aí do Luiz Fux sobre a parte de aposentadoria especial. O que ele diz? O ruído hoje, acima de 85 decibéis, por mais que você tenha a proteção auditiva e você tenha a tua quantificação, ele cita que dá especial da mesma forma. Então, isso aqui é uma decisão jurídica. O que a gente faz quando faz um laudo de aposentadoria especial? Geralmente, a gente coloca a parte técnica, com o equipamento de proteção individual, ele neutraliza, tem a NRSF do teu protetor, e aí coloca essa observação até no LTCAT, que é uma observação bem importante, porque isso aqui já tem algumas ações regressivas aí na questão de aposentadoria especial, de algumas empresas. Então a gente informa a empresa e a decisão é deles. Olha, você tem um risco aí, sei lá, daqui 5, 10 anos, tem uma ação aí regressiva e vocês têm que pagar a aposentadoria especial para esses trabalhadores aí. Então a decisão é de vocês. Tem defesa para os dois lados. Então, tecnicamente, a gente consegue fazer uma defesa técnica dizendo que o equipamento neutraliza. Mas aí, em contrapartida, tem uma decisão jurídica do ministro do STF que diz que mesmo tendo proteção, mesmo o equipamento sendo eficaz, o ruído acima de 85, ele caracteriza especial. A partir do momento que tu caracterizou a aposentadoria especial, então a gente recebe bastante ligação lá do seguinte: advogado, deixa eu ter bastante aqui, advogado diz, coloca o ruído aí 90 para mim. Opa, peraí, porque daí eu entro com a aposentadoria especial. Então, a partir do momento que você coloca o teu ruído acima do limite de tolerância para você aposentar um trabalhador, você tem que ter toda uma documentação por trás, ter o laudo para comprovar isso. E outra, a partir do momento que você está aposentando um funcionário especial, não é que você está dando um privilégio para ele se aposentar antes do tempo. A empresa está pagando para ele se aposentar antes do tempo. Então, um funcionário que se aposenta com 15 anos, a empresa vai contribuir 12% sobre a folha de pagamento desse trabalhador. Um que se aposenta com 20, vai contribuir 9. Um que se aposenta por 25, vai contribuir 6. Um que se aposenta por 30, vai contribuir 3. Então, em cima desse tempo de aposentadoria especial, que está lá no manual do INSS, conforme o teu risco de exposição, vai ser o tempo que ele vai se aposentar. Então, ele vai se aposentar quem está pagando é a empresa. A partir do momento que a empresa não pagou, um advogado entrou com uma ação pedindo uma aposentadoria especial por ruído, o INSS, às vezes, pode até ser que conceda. Só que ele vai cobrar da empresa a diferença. Opa, está aposentando 10 anos antes. Quem que vai pagar essa diferença desses 10 anos? Então, isso aqui acontece bastante na questão de perícias também. Eu faço bastante perícia aí para a Justiça Federal. É um questionamento grande aí, que todo mundo tem toda a documentação e chega lá e já pedem aposentadoria especial por vários fatores. Aí. E ele só vai dar aposentadoria especial a partir do momento que a tua quantificação deu acima do limite de tolerância e você não protegeu o teu trabalhador. Aí sim, tem todo o manual lá do INSS. Então, aqui deve ser informado o equipamento de proteção coletivo, que a gente já falou, o EPI, ele tem que ser informado o CA, o prazo de validade, a periodicidade de troca, a higienização, manutenção do EPI conforme NR6. Então, isso aqui tem que ser levado em conta quando você vai informar o EPI lá na tua tabela. Então, isso aqui, tinha uma tabela específica aqui, que era 1065, que você criava um código por EPI. Então, sei lá, um protetor auditivo, eu vou criar código 1, uma luva, código 2, uma botina, código 3. Hoje caiu essa tabela fora e foi tudo para 2240, onde vai informar esses pontos aqui. Então, tu colocou um CA que ele está vencido, com ruído, ele perdeu a eficácia. Então, consequentemente, se for acima de 85, o ambiente é insalubre e vai dar especial. Então, tu gera um ônus aí muito grande para a empresa. Então, tem que tomar cuidado nessa gestão realmente de EPI. Até por isso que a gente fala aqui, a parte de social realmente é uma gestão. Então, o social aí tem bastantes pontos aí interessantes. Aqui, a descrição. A descrição é outro ponto que, às vezes, não se preocupa, mas tudo que você for fazer, tem o Código Brasileiro de Ocupação, que vai dizer quais são as atividades que esse trabalhador pode fazer. Então, vai ser colocado o quê? Tem que cuidar para o teu CBO não estar diferente da tua descrição de atividade. Então, tem que tomar bastante cuidado
nessa descrição. Então, tem que colocar o quê? A atividade que ele faz, quando ele faz, isso aqui ajuda muito na questão de insalubridade e de outros pontos, como ele faz a atividade, onde ele faz e por que ele faz. Então, aqui tem todos os pontos aí de como fazer essa descrição. Depois que você fez essa descrição, é interessante sempre ter a aprovação do jurídico, até para ver a visão desse CBO e desses outros pontos, o representante legal da empresa, para realmente validar. Então, essa descrição ela é muito importante, porque você vai passar toda a atividade que existe na tua empresa, os riscos que tem na tua empresa, que me informou na tabela atrás, e aqui você pode descrever alguma coisa que não condiz com o CBO. Então, isso aqui também vai ser, eles vão ter todas as informações na mão. A tua tabela 2245, que você vai ter que colocar o quê? Campos obrigatórios. Então, do E-Social são 31 campos, tem 36 treinamentos obrigatórios que tem que ser levantado. Então, o que seria aqui? A parte do trabalho em altura, a parte dos exames toxicológicos, não, exame toxicológico não está aqui, só treinamentos e capacitações. Parte de treinamento do NR10, tem vários pontos aqui que entram direto nessa caracterização. Nesse ponto aqui, o que é complexidade? É consolidar as informações de dados tais como nome, completo, CPF, CBO, formação do profissional e o tipo de curso. Então, aqui vai ter que passar todas essas informações da capacidade da pessoa que fez o treinamento. Então, realmente, todas as normas aí, ela te diz o que tem que ser do treinamento, e esse profissional que está aplicando esse treinamento tem que atender todos esses itens aí. São 157 treinamentos cadastrados, que vão nessa tabela 29, desses 157, 36 são obrigatórios, que estão nas NRs aí, então tem que ser informado. O restante, você vai informar realmente se você fez na empresa, que parte de simulados e outras coisas. Aqui entra só uma cópia aí, passei para vocês, então entra aí, ó, informação dos trabalhadores, teu treinamento de CIPA, ele já vai estar lá na tua tabela 1005, se a tua empresa precisa CIPA ou não precisa, o número de membro, então aqui você vai ter que informar se você fez o treinamento de CIP e o número de pessoas. Treinamento de EPI, você vai ter que informar aqui, treinamento de primeiros socorros, ou se você fez o treinamento designado da CIPA da NR5. Treinamento de instalações elétricas energizadas, aqui se você tem alguém que esteja exposto ao risco elétrico, então você vai ter que informar nesse ponto aqui. E aqui entra o monitoramento de saúde do trabalhador. Então, essa tabela 2220, até então, entrou uma tabela nova aqui, que é a S2221, entrou há pouquinhos dias, onde você vai informar, que eu acho, o doutor está aí, é o maior desafio da parte do E-Social, um dos maiores, é realmente fazer esses exames no prazo. Então, o que é o maior desafio aqui? Então, é realmente você conseguir fazer o periódico no prazo, exame de mudança de função no prazo, porque a partir do momento que você trocou o teu trabalhador de grupo de risco, e você acidentou ele, quando você for emitir uma CAT, você vai ter que informar o que é o objeto causador do acidente. Então, se você não fez o teu exame lá atrás de mudança de função, ou se você não fez o exame correto, se você não informou no momento da contratação a tabela que ele estava, se ele estava de forma correta, aqui você vai ter a informação toda distorcida. Então, vocês veem que uma informação vai amarrando a outra. Então, essa informação aqui são o evento principal, que vai ser o ASO. Então, são 39 campos, aqui tem toda a parte de data, tipo, natureza, exame, tem algumas coisas aqui que até pela NANT aí, da parte de medicina não é necessário, não pode ser colocado, que é resultados de exames, informação de resultado, tem algumas coisas aqui que é obrigatório, umas que são opcionais, então aqui vai o CRM do médico, que atendeu no momento do ASO, então é outro ponto importante, que vai ter que constar o CRM nesse momento do atendimento. E essa outra tabela, S2221, teoricamente, ela não teria nada a ver com, vamos dizer assim, um pouco tem com segurança do trabalho, porque era um exame toxicológico de motoristas profissionais. Até então, ele não pode ser pedido no PCMSO, ele não pode aparecer no... Sim, rapidinho. Aí aqui tem a parte dos exames toxicológicos dos motoristas, então aqui tem todos os CBO, então quando você informou, você vai ter que informar realmente se você fez esse exame toxicológico para esses profissionais aqui. Então é outro ponto que tem que trabalhar. Então o PCMSO aqui vai ser uma parte integrante, que vai ter os exames que precisa. Você tem que fazer obrigatoriamente o teu exame toxicológico no admissional e no demissional, tem que ser informado. Ele não pode aparecer no PCMSO e ele não é o exame reprovatório. Então você tem num periódico, tu foi fazer um exame toxicológico,
do motorista. Se deu alterado, você não pode desligar ele, você tem que achar uma forma de colocar ele numa outra atividade, até refazer o exame ou até passar. Então, isso aqui é uma questão bem delicada também. O teu comunicação de acidente de trabalho aqui, que é a tua CAT, então você vai ter que informar todos os campos da CAT. Então, a emissão da CAT ou comunicada no E-Social não deixa, você não desobriga de você fazer a emissão da CAT, então você tem que fazer a emissão da CAT da mesma forma, então tem que fazer. Aqui a parte dos afastamentos, então a duração dos teus afastamentos aqui é maior de 15 dias, o prazo da informação até o 7 subsequente, os outros até o 16º. Vou passar essa parte aqui dos prazos aqui. Isso aqui já está valendo, que é a parte dos afastamentos temporários e os restantes dos afastamentos. Então, o envio da CAT não dispensa a emissão dela, então você tem que emitir ela lá no site do Ministério da Previdência da mesma forma, online. Comunicar ela até o 7º dia do mês subsequente ao exame, então não confundir com o ASO. Aqui tem alguns códigos dos exames de monitoramento, então alguns códigos que vão também dos exames que foi feito até no ASO e até no PCMSO, só para vocês terem um pouquinho, passando aqui com essa parte aqui. Aqui tem um resumo das tabelas. Então, essas tabelas aqui que a gente passou são as tabelas de recursos humanos, então todas elas aqui, a 1005, que é a de cada estabelecimento. Essas aqui são as tabelas de saúde e segurança, que é a 2245, a 1060, a 2240, a 1065. E aqui entra as de saúde, toxicológico e a parte de comunicado acidente de trabalho. Vou passar essa aqui então, vamos indo que vamos passar para os impactos. Então, isso aqui é um dados acho que uma informação bem relevante quando a gente fala de social. Então, foi feita uma pesquisa aqui por essa Agência Brasileira, em maio de 2018, sobre o conhecimento das empresas, aí, dos empregadores, quanto ao E-Social e escritório de contabilidade. Então, um estudo pela Seixas Brasil, com as pequenas empresas, escritório de contabilidade, mostrou que 66,3% desconhecem o E-Social ou apenas 33% viram falar. Então, é um número realmente que assusta, pensando na complexidade e no valor que isso aí vai gerar de ônus para uma empresa. E apenas 9% disseram estar preparados para o uso da ferramenta de social. Então, é um número aí que preocupa bastante, até pela questão dos empregadores que a gente tem aí na região. Aqui é só uma forma de gestão mesmo, então os processos realmente eles vão ter que estar estruturados, até para conseguir ter uma gestão realmente dessa parte de saúde e segurança. Deixa eu passar aqui essa parte de autuação aqui, até no treinamento que a gente foi com o pessoal da Receita Federal, foi uma das primeiras perguntas que foi feito. Quanto de autuação, qual que vai ser o valor de multa aí que o E-Social vai gerar? Aí até que era o auditor lá falou, olha, o E-Social não gera multa nenhuma, e teoricamente ele não gera. O que gera multa é todos os restantes dos processos que tem atrás. Então o E-Social ele não criou nenhuma legislação nova, não existe nenhuma legislação nova do E-Social. Ele só está consolidando todas as informações numa base de dados. Então aí sim, aí é onde que vai gerar toda essa parte de informação. Então segundo eles, em 2018, 2017, que já entrava um grupo, era para gerar aí 17 milhões de empresas e no ano aqui de 2019, que era para entrar, tinha uma estimativa de ter uma arrecadação aí cerca de 20 bilhões na questão do E-Social. Então é um valor bem alto. Então a gente sabe que o Ministério da Previdência, até uma das coisas do E-Social é para diminuir essa questão da aposentadoria especial. Quem acompanhou sabe que quase todos os trabalhadores que estavam em afastamento acabaram ganhando retorno aí, e estão se recolocando no local de trabalho. E para o ano de 2020, que agora vai para 2021, era para 70 bilhões a arrecadação com o E-Social na questão da autuação. Então é um valor exorbitante desses pontos aí. Aonde que está o maior número disso aí? Na parte de aposentadoria especial, na parte de insalubridade, periculosidade, e também entra bastante coisa na parte de funcionalismo público, que hoje, se você pegar quando entrar o E-Social do Ministério Público, funcionalismo público, ninguém sabe quantos funcionários tem numa prefeitura, o que fazem, qual que é o grau de risco, e com o E-Social eles vão conseguir levantar essas informações aí. Só vou passar as autuações aqui já concluindo. Então aqui a falta de um registro no empregado, que hoje vai ter que ser online, então antes dele iniciar a trabalhar, você vai ter que fazer o ASE e fazer o registro dele, então de 402 a 805, cadastro desatualizado de R$ 201 a R$ 402, falta de exames médicos aí,
pode variar de 402 a 4.000. Omissão de dados, então vai depender aí do número de trabalhadores. Falta de perfil profissiográfico, que é o PPP, que vai ser online, 1.800 a 181.000. Omissão de dados envolvendo afastamento temporário, que ocorre bastante. Então, 1.812 a 181.000. Então, isso aqui é algumas informações aí das autuações, não do e-social, mas sim de você não ter uma gestão realmente eficaz de e-social. Aqui ele traz só um esqueleto aqui, um resumo da sequência aí, depois eu passo para vocês aí de todas as tabelas, como vai ser. E seria isso aí, pessoal. Aqui tem referências aí. Lá no sistema, no SESI, tem um e-mail aí, quem tiver alguma dúvida ou alguma coisa desses pontos de social aí, pode entrar em contato, que é respondido todos os pontos de dúvida. A gente tem um canal direto aí, tem algumas pessoas até que participam da parte de estudos do e-social e até validação de alguns pontos. Até desculpa, porque aí no final dei uma corrida, até para a questão do tempo aí, que na verdade o treinamento nasceu por 1h30, mas acabou ficando um pouco mais curto, mas não tem problema. Então aqui, precisar de alguma coisa aí também, a gente tem o sistema FIEP, aí tem os dados aí, para ficar à vontade, o que vocês precisarem aí, que a gente conseguir, a gente está aí para ajudar nessa questão aí. Ok? Obrigado.